Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Bom, meus queridos e queridas, em virtude da pandemia aí, nós estamos com uma grande dificuldade de estarmos juntos aí para estudarmos a palavra de Deus, ok? Bom, diante disso, eu vou, a nível de teste, procurar apresentar uma aula baseada naquela revista que nós já estamos trabalhando, né? Aquela revista chamada Lições da Palavra de Deus, cujo tema dela é Os Evangelhos, uma história quatro dimensões, comentada pelo pastor Renan de Mello, ok? Bem, nós já iniciamos essa revista, foi no início de janeiro, né? E eu acredito que seja interessante nós recordarmos, né? Diz um ditado popular que recordar é viver, né? E aqui nós iremos recordar um pouquinho do que nós estudamos lá atrás, né? Eu conto com a opinião de cada irmão e cada irmã depois, né? Dizendo como foi a experiência aí com esta aula, né? E se o irmão tiver ou a irmã tiver alguma sugestão, ela será bem-vinda, ok? Para que nós possamos estar aqui aperfeiçoando essa nova forma aí de estarmos ministrando o ensino da palavra de Deus, tá bom? Então vamos dar prosseguimento, ok? Bom, o tema de hoje nós vamos recordar é Mateus, o Evangelho do Rei. E o texto está registrado lá em Mateus capítulo 2, nós vamos ver do verso 1 ao verso 10. Vamos recordar. Bom, diz o texto: E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, diz: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Amém? Bem, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu só quero, na verdade, recordar algumas situações que nós colocamos em aula, né? Primeiramente, qual o significado da palavra evangelho? Fico imaginando agora e perguntando para cada um de vocês, né? Eu espero aí que vocês já tenham respondido já de pronto, né? Essa informação que muitas vezes nós já repetimos, né, nas nossas aulas, né? Bom, só para trazer a memória, a palavra evangelho significa boas-vindas ou boas notícias, né? Ou seja, até para agregar um pouquinho de conhecimento, né? Esta palavra evangelho ela é oriunda da palavra grega evangelium. E interessante, ela foi originalmente usada ali para descrever as boas novas referentes a uma vitória militar trazida por um mensageiro ao seu comandante. Como é que funcionava isso? Normalmente as guerras, né, elas eram travadas longe das cidades, muitas vezes, né, lá nos campos de batalha. E o comandante ficava à distância, mandava só os soldados ali, enfim. E periodicamente um mensageiro saía do fronte, saía do campo de batalha e ia até o seu comandante reportar o que estava acontecendo. E essa, na verdade, eram as boas novas, né, ou as boas notícias, ou o evangelho.
ou seja, o status ali do que estava acontecendo na guerra, né? Então, interessante a gente trouxer isso para o nosso lado espiritual. O Evangelho também é uma boa notícia, né? Porque o Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia para aquele que estava perdido, é uma boa notícia para aquele que estava desamparado, para aquele que estava aflito, né? Ou seja, quando recebemos o Evangelho, as boas notícias da parte do Senhor Jesus Cristo, nós nos animamos, nós nos alegramos, né? Enfim, ela traz um efeito poderoso, né, sobre o nosso espírito, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Então fica aí só para a gente confirmar e deixar bem gravado em nossa mente: Evangelho significa boas novas ou boas notícias, tá bom? Vamos. Bem, quando falamos dos evangelhos, né, é importante relembrarmos também que na Bíblia Sagrada constam 4 evangelhos: o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. E dentre esses 4 nós temos 3 que são identificados como evangelhos sinóticos. Lembrando que essa palavra sinótico, ela vem do grego também, onde o prefixo sin significa junto e o final ópsis significa ver, ou seja, seria ver sobre um mesmo olhar, sobre uma mesma perspectiva, sobre uma mesma ótica. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são produzidos sobre uma mesma visão, sobre uma mesma ótica, né? Ou seja, nós vamos encontrar ali nesses 3 evangelhos uma semelhança na escolha dos relatos de Jesus, sobre Jesus, como também a ordem de alguns fatos, até pela estrutura que ele foi escrito, até nas palavras escolhidas, enfim, há o mesmo objetivo, mas sob um olhar diferente de cada evangelista, ok? Então, só para frisar sinótico, você vai entender como sobre uma mesma visão, sobre uma mesma ótica, tá bom? Próximo slide. Mas por que 4 evangelhos, né? Se a gente começar a parar aqui para imaginar, 4 evangelhos para falar sobre um mesmo assunto, Deus é muito sábio, né? Deus queria que a sua palavra ela fosse propagada aos 4 cantos da terra. Então, quando nós olhamos para a missão desses evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um quando sai para cumprir a sua missão, cada um ele foca um grupo específico de pessoas em diferenciadas regiões, né, um público-alvo diferenciado, um público-alvo diferente. Né, então é uma estratégia. Né? Então cada um teve um caminho a percorrer, um público-alvo a levar essa palavra. Né? Então por isso ambos falam do Senhor Jesus Cristo, mas de uma forma diferente, focando o grupo ao qual a necessidade de ser alcançado também, ok? E como Jesus é apresentado nesses 4 evangelhos? Bom, quando nós olhamos para o Evangelho segundo Mateus, e quando eu digo segundo Mateus, eu quero frisar sobre a perspectiva, sobre a visão, sobre o olhar do evangelista Mateus. A primeira coisa que nós temos que deixar claro é que ele está escrevendo para os judeus, ok? E diante dessa situação, ele escreve com o intuito de convencer os judeus de que Jesus era mesmo o Messias, aquele que estava por vir. E por isso ele enfatiza bastante, né, o Antigo Testamento, as passagens do Antigo Testamento, as profecias, né, que dizem respeito, né, a esse ungido do Senhor. Ok? Quando analisamos o Evangelho segundo Marcos, sobre a visão, né, de Marcos, sobre a perspectiva, sobre o olhar do evangelista Marcos, ele também está escrevendo para um público específico. No caso aqui são os romanos. Então ele apresenta aqui Jesus como servo. Só para lembrar, Mateus já apresenta Jesus como rei, tá? Ok? Voltando para Marcos, então ele apresenta Jesus como servo. E ele procura enfatizar muitos dos milagres de Jesus, porque neles pode-se ver o amor e cuidado do Senhor pelas pessoas também. Ok? E não bastasse isso,
para até atender também um pedido urgente dos cristãos aí de Roma, que desejavam ter um resumo dos ensinamentos passados pelo apóstolo Pedro sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro. Tá? Quando olhamos para o Evangelho segundo Lucas, ele já está escrevendo aqui para um outro grupo específico, os gentios, os não-judeus. E ele já apresenta Jesus como Filho do Homem. Aqui ele já enfatiza a sua humanidade, a misericórdia de Deus, através da salvação por Jesus Cristo, e principalmente para os pobres e humildes de coração. Interessante que quando olhamos ou analisamos o Evangelho segundo João, segundo o olhar e a perspectiva de João, ele também escreve para um outro público diferente. Seria o que eu poderia chamar do público dos convertidos. Ou seja, ele já apresenta aqui Jesus como Filho de Deus. Ele procura enfatizar a sua divindade. Próximo. Interessante que quando nós olhamos, entrando agora propriamente no assunto da lição de hoje, Mateus ele faz questão de apresentar Jesus como rei. Né? E para fazê-lo, Mateus ele mostra e comprova através das escrituras que o Senhor Jesus é o rei. Ou seja, ele procura se acercar das passagens ali do Antigo Testamento que fazem alusão ao surgimento, à vinda do Messias, aquele esperado pelo povo de Israel. Tá bom? E é interessante que nós falamos sobre rei, né? E nós imaginamos que a condição do soberano ela é determinada sempre no seu nascimento. O rei, diferente de um governador, de um presidente, né? E, na verdade, o governador, por exemplo, precisa ser eleito, né? Primeiro ele se candidata e ele é eleito pelo povo. Não, o rei é diferente, né? A sua condição de rei, a sua condição de soberano, ela advém do seu nascimento. Ou seja, a sua genealogia, ou a árvore genealógica, vamos dizer assim, ela é usada justamente para autenticar, né? Ou validar, né? A origem da sua linhagem real. E aí vai comprovar a nobreza, né? De quem está no trono e dos seus sucessores. Né? E quando nós olhamos para a linhagem de Jesus, é uma linhagem que eu diria até incomparável, né? Diferente, foge do normal. Na vida secundária, a pessoa é rei porque ela vem de outros reis, vamos dizer assim, de outros nobres, né? De pessoas conhecidas. Algumas dinastias reais elas omitiam de suas genealogias quem pudesse desonrar a nobreza. Olha que interessante. Mas é incrível como Deus aqui, né, faz diferente, né? Ele inspira o seu evangelista Mateus aqui a incluir pessoas completamente improváveis na genealogia do rei Jesus. Isso é interessante. Quando você lê a genealogia do rei Jesus, você vai encontrar situações bastante diferentes. Eu até te convido depois aí que você faça a leitura de Mateus capítulo 1, do verso 1 vai até o verso 16. Né? E você vai ver algumas personagens bastante interessantes. Eu cito aqui entre uma delas aqui bastante relevante, até no papel que desempenhou junto aos espias ali, povo de Israel, a prostituta Raabe faz parte da genealogia de um rei. Olha que interessante. Como eu disse há pouco, né? No mundo secular, eles ocultavam quem poderia, de repente, de uma certa forma, desonrar, né, a linhagem daquele rei. Não, mas aqui Jesus faz diferente, né? Deus faz diferente. Faz questão de colocar as pessoas simples, as pessoas que, na verdade, são diferentes do contexto da lógica humana, né?
Fora isso, você vê as mulheres também são representadas, né? Não bastasse isso, além da prostituta Rabi, você tem outras mulheres aqui também. Enfim, é muito interessante esse trabalho e eu queria chamar a atenção para isso. Então, quando nós olhamos para a linhagem de Jesus, ela é incomparável, né? Uma coisa interessante aqui, só para deixar bem claro para você, lá no capítulo 1, verso 1 de Mateus, diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Veja, ele faz duas chamadas aqui: filho de Davi e filho de Abraão. É óbvio que Jesus não é filho de Davi nem filho de Abraão, né? Isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de vocativo, um chamativo, um chamamento. Quando ele fala filho de Davi, na verdade, ele quer revelar, né, que Jesus, ele reconhece a realeza de Jesus, tá? E quando ele menciona também filho de Abraão, né, ou na verdade ele apresenta como filho de Abraão, ele está identificando também como filho da promessa, faz parte da promessa também, né? Então, só para deixar isso aqui bem claro, né? Às vezes você lembra daquele cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Na verdade não era filho de Davi, mas quando ele declara filho de Davi, ele está querendo dizer assim que ele entende que ele reconhece a realeza de Jesus, tá bom? Interessante que Mateus também ele relata sobre o nascimento de Jesus, ele comenta o nascimento de Jesus, até para fazer ideia sobre aquele chamativo e vocativo que eu falei agora há pouco. Ele comenta que Jesus nasceu em Belém da Judéia, conforme anunciado em Miqueias capítulo 5, verso 2. Assim como Davi era de Belém, Jesus, o filho de Davi, também seria, né? Então, Mateus ele procura sempre comprovar que o seu evangelho está em consonância com as profecias sobre o Messias, ou seja, de uma certa forma para validar os seus escritos, né, e o cumprimento dessa promessa em nome de Jesus. Ele cita também a primeira perseguição que Jesus sofreu, e aqui a gente entende que é uma perseguição política, né, porque o, o rei Herodes quando ele toma ciência do nascimento de Jesus, ele vê ou sente o perigo, né, de um rival político. A verdade é essa, né? Então essa foi a preocupação do rei Herodes. Então, entre outras palavras, né, significa dizer que a primeira perseguição que Jesus sofreu foi em razão de ele ser um rei mesmo, né? Então isso mais uma situação que acaba enfatizando a realeza do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Próximo slide. Interessante, né, que todo rei é anunciado, né? Quando nós, não sei se você está lembrado aí, se puxar na memória, você já deve ter assistido alguns filmes aí de realeza, né? É engraçado quando o rei vai chegar numa província ou quando ele vai adentrar, né? A um determinado compartimento, um pavimento do castelo, né? Sempre tem alguém que o anuncia, né? Esse que o anuncia é o arauto. Não é diferente com Jesus Cristo, né? Ou seja, este rei é anunciado, né? Jesus também teve um arauto. E esse arauto nada mais ou nada mais foi do que o próprio Senhor João Batista, né? Ele anunciava a chegada de Jesus Cristo. Ele enfatizava sempre em sua mensagem que o Rei Eterno implantaria seu reino celestial entre os homens. Olha que coisa interessante. Então o rei ele sempre tem o seu arauto. Então quando nós olhamos para a pessoa de João Batista, nós vemos João Batista ali fazendo o seu trabalho, fazendo a sua missão, mas preparando a chegada do rei. Olha que interessante. Então João Batista foi o arauto do Senhor, né? É aquele que anunciou, né, a, a chegada deste rei. Ok? Falando ainda sobre o rei que é anunciado, eu quero chamar a atenção aqui ao que está escrito em Mateus, capítulo 3, verso 11, onde João aqui dá testemunho de Jesus Cristo. Olha que interessante, ele diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim
é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Olha que interessante. O Batista aqui, ele falando, né, ou ele anunciando, né, que aquele que viria a ser maior que ele, né, ele se coloca aqui com bastante humildade diante desse que viria e seria mais poderoso. E é engraçado que nesse verso 12 que nós lemos agora aqui de Mateus capítulo 3, de uma certa forma ele apresenta aqui um manifesto desse rei. O que é um manifesto? Entenda como um manifesto seria uma declaração pública de princípios e intenções deste rei, né? Ou seja, este rei chegando, ele tem uma intenção de fazer algo, né? E a primeira, ele está aqui de uma certa forma usando um pouco da metáfora, ele diz assim: recolher o trigo no celeiro. Aqui ele está fazendo uma alusão, né, à salvação, ou seja, Deus vem, Jesus vem com a missão, né, de separar o trigo. Olha que interessante. Não bastasse isso, ele tem uma segunda função. Essa aqui é fogo, é drástico. Ele diz: queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, aqui ele já faz uma referência à condenação, à condenação eterna. Olha que interessante, né? Então veja que esse rei vem, ele faz essa primeira declaração do seu manifesto, ele anuncia, né, através de João Batista, é anunciado. A segunda, né, então a primeira separa, a segunda ele queima e destrói para sempre. E há há uma condição exigida, né, para que você pertença a esse reino, né? Lá em Mateus capítulo 3, verso 2 e depois no verso 8, ele nos dá essa ideia. Ele nos dá a ideia que devemos nos arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. Veja, esses são os requisitos indispensáveis para que os súditos celestiais possam desfrutar da salvação e tornarem-se livres da condenação eterna. Ok? Próximo slide. Diferentemente dos outros reis, ou reinados, ou dinastias, né? Nós sabemos que no mundo há sempre um tempo de validade. Se você pegar desde o início da história, quantos reis surgiram, quantos reis terminaram, né? Depois surgiram outros reis, é um ciclo, né? Mas esse rei é diferente. Esse rei há de triunfar eternamente, louvado seja Deus. Jesus Cristo, o Rei Jesus Cristo, é aquele que sempre triunfará sobre o pecado, tem triunfado sobre o pecado, tem triunfado sobre o mundo e tem triunfado sobre o reino das trevas. Aleluia por isso. Então que nós possamos lembrar sempre disso. Mateus, quando escreve este evangelho, ele deixa bem claro, em cada página, a missão messiânica de Jesus Cristo, né? E que nós possamos lembrar que Jesus veio para este mundo com um propósito de salvar a humanidade e faz parte do projeto de salvação do nosso Deus. Amém? Então que possamos lembrar disso, que este rei, ele não tem data de validade, aleluia, né? Ou seja, ele é um rei eterno, para a honra e glória de Deus. Amém? Meus queridos, eu fiz aqui um resumo da lição, né? E eu ficarei no aguardo dos seus comentários, né?
você puder comentar aí para que a gente possa estar mudando talvez a dinâmica, a forma de apresentação, enfim, né, eu espero. Eu fiz com o intuito da gente poder estar recordando aquilo que nós já estudamos, né? Pensei até numa forma aí de estarmos aí utilizando alguma coisa online, mas aí vai depender dos celulares dos irmãos, da sua familiaridade com a tecnologia e eu sei que para alguns isso vai ser um pouco difícil e complicado. Então assim, eu procurei gravar neste vídeo aqui, eu prometo que vou tentar melhorar aqui, mas eu fico no aguardo das informações dos irmãos para que nós possamos estar melhorando. Tá bom? Então fiquem com Deus, Deus abençoe. Né? Lembre-se que logo mais teremos o culto às 18 horas e 30 minutos. Deus os abençoe. Obrigado. Fique com Deus. Amém.